Meus queridos irmãos, muito boa noite, com a graça do nosso Senhor Jesus, na paz do nosso Senhor Jesus. Muito bem, irmãos, vamos continuar nossas lições, nossas aulas, né? Nós esperávamos que já deveríamos estar nas nossas aulas presenciais. Eu estou sentindo muita falta de estar com os irmãos, não é? E eu saio muito pouco de casa, então estou sentindo muita falta das nossas reuniões. Vamos ver esse fim de semana qual é a posição do governo já e a posição até dos irmãos. Eu vou consultar os irmãos, né? Temos que tomar todo cuidado, mas tem feito muita falta para nós, né? Então, olha só, vamos continuar nossas aulas, nossas lições, e como nós tratamos nas lições, na lição anterior, nas aulas anteriores, sobre o pacto eterno da graça de Deus, a aliança eterna da graça de Deus, então nós vamos hoje iniciar uma nova série de estudos dentro de uma lição que é a predestinação. Nós vamos ler sobre esse assunto algumas coisas aqui, falar sobre esse assunto que é tão discutido, sempre foi tão discutido na história da igreja. Houve inclusive concílios convocados especialmente para tratar desse assunto. Então nós vamos ver o que é que a Bíblia nos diz, não é? E certos de que o outro lado também vai encontrar posições bíblicas para defender os que não concordam com o que nós vamos ensinar agora. Uma coisa eu já disse para vocês, e vou dizer de novo: não há duas revelações diferentes sobre a salvação. Ou uma das duas estão erradas, ou as duas estão erradas. Mas as duas estarem certas, essa possibilidade não existe. A revelação é do Espírito, ele revela os eleitos de Deus, e não pode dar uma revelação para um e para outro diferente. Isso não existe. Essa possibilidade não existe. Ou Deus teria dois pesos e duas medidas. Muito bem, irmãos, então o que é predestinação? Esse é o assunto dessa lição. O que é predestinação? A Bíblia fala essa palavra. Esta palavra mesmo é citada várias vezes na Bíblia. O que é predestinação? Um conceito bem prático. É a determinação antecipada do que há de suceder. Então, predestinação é uma determinação, é um destino, como se diz, já preparado antes de acontecer, já está preparado tudo isso. Deus é eterno. Se a gente tivesse uma noção mais apropriada ou mais aproximada do que significa ser eterno, nós saberíamos que tudo de fato Deus já preparou desde a eternidade. Muito bem. A doutrina da predestinação, e a confusão grande está muito em função disso, ela é sinônimo virtual de calvinismo. Aí, Calvino não foi um ser muito simpático na história, não é? Então, por conta disso, muita gente tem um verdadeiro horror a qualquer coisa que se fala com relação a calvinismo. Foi um grande teólogo, sem nenhuma dúvida. Foi um grande economista, sem nenhuma dúvida. Foi um grande educador, sem nenhuma dúvida. Foi um grande administrador, sem nenhuma dúvida. De Calvino depende a república, praticamente, depende a noção de democracia, todas essas coisas vêm dele. Agora foi um pastor. Ele era um pastor, a preocupação dele era nesse sentido. Né? Se exagerou em algumas posições, é outra história. Mas o que ele ensinou foi o que está na Bíblia. Ele não mudou, ele não inventou nada. Então, esse negócio a doutrina da predestinação é sinônimo virtual de calvinismo, que é também sinônimo de doutrina reformada, que é a doutrina da reforma protestante. Foi Calvino quem sistematizou esse corpo doutrinário conhecido como predestinação, não é? Embora esse ensino não seja dele. Isso é um ensino repetido por Paulo várias vezes em suas cartas, como Romanos 8, 29 e 30, que nós podemos ler aqui. Romanos, já lemos aqui em tantas aulas isso aí. Romanos 8, 29 e 30, já lemos em várias aulas esses versículos. O 28, Romanos 8, 28 é muito citado por muita gente. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois bem, o propósito está no 29, que nós vamos ler agora. Né? Então o 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, isso é sinônimo de predestinou, né? Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, ou aos que de antemão conheceu, dá no mesmo, né?
A estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, aos que justificou, a estes também glorificou. Então nós vimos aqui que Paulo fala claramente na doutrina da predestinação o que aconteceu. Nós vemos em Efésios, que foi tema da lição passada, nós vimos aqui o apóstolo Paulo dizendo, assim como nos escolheu, nos elegeu, nele quem? Em Cristo, né? Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Já falamos que beneplácito quer dizer sua decisão soberana, o conselho da sua vontade soberana, sem pitaco, nem sem consultar ninguém. Ele é Senhor, Ele é Criador, Ele condenou a criação, amaldiçoou lá em Adão e escolhe quem Ele quer para tirar dessa maldição. Esse é o Deus da Bíblia. Quem não admite isso é o arrogante que não admite a soberania de Deus sobre a sua criação. Simplesmente isso, não tem outra conversa não. Então, irmãos, não foi Calvino que inventou o calvinismo. Isso foi confusão, a gente vai falar sobre isso aqui. Talvez a gente até trate depois os 5 pontos do calvinismo. Na sequência dessa lição aqui, a gente pode tratar os 5 pontos do calvinismo, que na verdade foram os 5 contrapontos a 5 pontos de Arminio. Jacobus Arminio. A gente vai ver que na verdade não foi Calvino quem criou isso para implantar, não, esses 5 pontos ele apresentou em contraponto a 5 pontos apresentados por Jacobus Arminio. Nós podemos ver isso na sequência disso aqui, podemos ver esses 5 pontos. Muito bem, irmãos, então olhem só. Com base na doutrina da soberania de Deus, predestinação está rigorosamente debaixo do guarda-chuva da soberania de Deus, segundo os ensinamentos de Paulo, ou seguindo os ensinamentos de Paulo. Calvino sustenta que desde a eternidade, está com base no que Paulo ensinou aqui, lemos agora, olha aqui, desde a eternidade, todas as coisas foram de antemão ordenadas até a glorificação, aqueles que chamou, justificou, glorificou. Paulo dá isso tudo no passado, como nós vimos aqui. Então, isso tudo já foi de antemão ordenado, de modo que acontecerá. Deus não já disse como será o fim do mundo lá para João? Então, quem pode mudar alguma vírgula se ele já disse como será? Ninguém pode mudar. Então, a ação do homem nesse meio, e Deus usa essa ação do homem, seja ela boa ou má. Ele usa conforme os seus propósitos. Então, os irmãos, mesmo pela agência de homens pecadores, mas tudo vai acontecer dentro de um plano eterno traçado por Deus. O homem não pode mudar plano feito por Deus. Repito, sua obra pode ser má, como foi a de Hitler, como foi a dos judeus, líderes de Israel que urdiram a morte do Senhor Jesus, como foi o plano urdido pelos irmãos de José. Tudo isso está na Bíblia para a gente ver e aprender que ninguém muda nada na história, coisa nenhuma, não. Nós somos agentes para que aquilo seja feito, mas que Deus já preordenou tudo já, e Ele vai usar aquilo de acordo com o seu propósito, que é sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Nós, corruptos, pecadores, é que não temos condição de entender as coisas de Deus, e Ele diz isso claramente também. Você não consegue entender mesmo, não. Meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Eu sou o Senhor, eu faço o que eu quero. Pois é, o problema é que o homem arrogante não quer admitir que está debaixo desse poder, dessa soberania, desse governo. Ele quer se governar, ele quer resolver, inclusive sobre a salvação. Né? Então, irmãos, tudo está dentro de um plano eterno. Lembra do plano eterno da graça de Deus, o pacto, a aliança eterna que tratamos na lição passada? Pois é, o ensino aqui, a Bíblia é o mesmo assunto o tempo todo. Muito bem. Então, como Deus é eterno, esse é um problema grande que nós temos. Como nós somos limitados, não temos condição nenhuma de compreender o eterno. Como nós temos uma vida secular limitada, não conhecemos a respeito do que é daqui a 5 minutos, não, 1 minuto, 1 segundo, não temos condição de conhecer, e conhecemos pouco do passado. Ainda por causa do pecado, não lembramos das coisas erradas do passado para nos ensinar a não errar no presente.
Esse digamos assim, o conceito o alto conceito da ciência chamada história. A história tem essa capacidade de mudar a humanidade no sentido de que ela estuda o passado para que a gente aprenda com os erros no sentido de não cometê-los mais e aprenda com os acertos no sentido de otimizá-los no presente para que tenhamos um bom futuro. Primeira e Segunda Guerra Mundial, uma atrás da outra, são a prova de que isso é falso. História não conserta coisa nenhuma, ela nos ajuda. Ela nos ajuda sim, sem nenhuma dúvida, como qualquer parte da cultura humana, da sua história humana, nos ajuda a aprender alguma coisa, né? Mas só que no tocante, nem a nossa vida secular a gente aprende, imagine no tocante à vida eterna, a vida espiritual. Não temos condição de saber quem é Deus. Nós temos condição de saber o que Ele nos revelou sobre Ele mesmo e está na Sua palavra, por isso temos obrigação. Devemos fazer isso por amor, mas sempre lembrando, eu fui salvo, então eu tenho que viver como salvo. E como vive um salvo? Está escrito na Bíblia. Está escrito como ele foi salvo, que ele era perdido, como ele foi salvo e como ele deve viver agora como salvo, porque ele vai para um lugar determinado, desde a eternidade, como Paulo disse aqui, antes da fundação do mundo, antes da criação do mundo. Ele nos predestinou, aqueles que de antemão conheceu. Olha, quando eu fiz 2 cursos de teologia, um deles no Seminário Batista, e lá o professor ensinava que aqui está claro, o que de antemão conheceu é que Deus sabia quem são os que vão agir de acordo para ele salvar. Não é isso que diz o texto. Aos que de antemão conheceu, a estes predestinou, a estes chamou, não tem qualquer menção a qualquer atitude feita por aqueles que ele conheceu e chamou. Como Paulo diz no capítulo 8, mesmo aqui, ele escolheu Jacó porque ele quis, e não tinha nem pecado nem coisa nenhuma, nem praticado nem bem nem mal, Jacó e Esaú, e ele escolheu Jacó. Então quando um diz aqui, aqueles que de antemão conheceu, predestinou, ele não está se referindo à ação de ninguém, ele está se referindo a pessoas. Pessoas que ele conheceu de antemão, a esse ele predestinou, não tem qualquer relação com ações de ninguém, nem boas nem más. Ele escolheu quem ele quis. Aí estes que ele escolheu quem ele quis, os predestinados, aí ele justificou, santificou, glorificou, como Paulo diz. É isso que nós estamos vendo aqui, irmãos. Então, o que Deus, desde antes da fundação do mundo, já que ele é onisciente e é onipotente, desde antes da fundação do mundo ele fez todas as coisas. Ele determinou todas as coisas. A revelação da criação em dias foi para nos dar a noção de tempo e como devemos agir. Deus poderia ter dito, crie-se tudo, pronto, estava criado. Mas ele deu uma noção, inclusive um dia de descanso, para a gente saber que o nosso corpo precisa repor energias, precisa dormir à noite, precisa ter um dia de descanso. Foi por isso, Deus determinou tudo para a gente ter uma organização. Muito bem, então, Deus sabe de todas as coisas, em todos os tempos, ele é onisciente. É outro dos seus atributos que a gente não consegue entender também, não é? Muito bem, irmãos. Então, para Deus, todas as coisas já aconteceram. Como Pedro disse, um dia para Deus é como 1000 dias é como um dia. Pedro, aliás, ele não estava falando ali de um dia de 24 horas e 1000 dias de 24 horas. Ele estava dando uma noção para a gente de que para Deus não há tempo definido como o nosso. Um dia, uma semana, um mês, um ano, não há. Deus é eterno, está posto tudo diante dele desde a eternidade. Ele é Senhor do tempo, do espaço. Tempo ele criou por nossa causa. Então, irmãos, olha só, já aconteceram todas as coisas desde a criação, pois o seu decreto é eterno. Ele não é eterno. A aliança da graça que nós vimos não é eterna, veio sofrendo, digamos assim, upgrades, alterações e ajustamentos até a chegada do Messias prometido lá em Eva, em Abraão, em Davi, em todo mundo, em Moisés, em Davi, em todo mundo. Pois é. Então, ele é eterno, o seu decreto é eterno. Deus não está mudando de ideia, como está na lei e Tiago repete. Não há variação de mudança em Deus. Não é? Muito bem. Portanto, irmãos, tudo que há entre o Éden, lá do Gênesis, e a Nova Jerusalém, lá do Apocalipse, primeiro livro da Revelação, último livro da Revelação. Então, o que há entre um e outro, observe como a gente tem condição de ter uma noção de que as coisas já estão feitas. Reparem bem, Deus deu a revelação para a gente da criação no Éden. Deus já deu para a gente a revelação
do que acontecerá lá no fim. Ora, se ele já nos deu a revelação do que acontecerá lá no fim, não há como mudar. Ele não já disse para a gente como vai ser o fim. Então, se ele disse o início e disse o fim, os meios estão totalmente no seu controle. Ou então poderia acontecer o fim que ele disse, ou não. Se alguém pudesse mudar esse meio aí, se houvesse algum poder, o tal do pobre miserável ser humano, se pudesse mudar isso, poderia ou não acontecer aquele fim que Deus já nos revelou. E não pode, Deus é eterno. Então, entendam a minha lógica aqui, o meu raciocínio político. Se Deus já revelou o início, já revelou o fim, inclusive revelou como esses meios têm acontecido na história de Israel e na história da igreja, então não tem como mudar. Isso já está feito, está acontecendo, como temos a história de Israel, como temos a história da igreja até 2020, e nós estamos vendo que está acontecendo tudo o que já foi dito lá na lei. Tudo o que foi prometido lá na lei, nós temos visto o acontecimento dessas coisas ao longo da história de Israel e da história da igreja. Então não há por que duvidar que aquele fim prometido, revelado lá no Apocalipse, vai acontecer, embora a gente nem entenda o que é aquilo aí. É isso que quer dizer Apocalipse. Profecia incompreensível. É isso que quer dizer Apocalipse. As pessoas normalmente associam Apocalipse a tragédia, não tem nada a ver. Nos fins, Jesus está dizendo que acontecerá esse bando de coisa, tragédia, morte, sol vai escurecer, estrela cair. Mas isso não é sinônimo de Apocalipse. Sinônimo de Apocalipse é profecia que não compreendemos, profecia que não nos foi revelado o significado dela. É isso que é Apocalipse. Quem fica tentando revelar é um arrogante, um tolo. O que nos foi revelado, foi revelado. O que ainda não entendemos, quando acontecer, entenderemos. É assim que está na Bíblia o tempo todo. Muito bem, irmãos. Então vejamos alguns exemplos bíblicos de que as coisas que acontecem, ou que aconteceram, mesmo as erradas, mesmo as claramente erradas, pois é, foi Deus que ordenou de alguma forma. Não é? Vamos ver aqui. José do Egito, um caso bem típico, conhecido do mundo todo, especialmente dos cristãos e judeus. José do Egito, ele teve essa revelação de que todas as coisas são feitas de alguma forma, inclusive o mal está no controle do Senhor. Satanás, que é o pai do mal, digamos assim, é o pai da mentira, como Jesus chamou. Satanás não é pai de nada. O pai de tudo é o Senhor Deus. Satanás não é pai de nada. Ele é o agente que Deus usou para esse negócio. E Deus sabe por quê e como. Nós não entendemos. Só há um Criador de todas as coisas, a Bíblia diz em todo canto. Deus. Se houver alguma coisa que não foi Deus que criou, então ele não é Senhor absoluto da criação, como a Bíblia diz que é. Se houver alguma coisa que está nesse mundo criado por Deus que não for para a sua glória, então ele não é um Deus digno de toda a glória. E nós sabemos que a Bíblia diz que é assim. Todos o louvarão, todos o adorarão, todos dirão, tu és Senhor. Pode ser demônio, diabo, cão, o que for. Todos, toda a criação foi criada, foi feita para o louvor da glória do Senhor. Os que não forem redimidos, não é? Salvos pelo Senhor Jesus, esses continuarão, como a própria Bíblia diz, chafurdando na lama até o dia que serão lançados no inferno. Os eleitos serão retirados dessa situação, não é? Deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. A situação original de todo mundo, desde Adão e Eva, é a situação de perecimento. É a situação de amaldiçoados pelo próprio Deus, inclusive a natureza. Qual o pecado de uma árvore para morrer de um bicho qualquer? Qual o pecado de uma vaca para morrer de câncer? Nenhum. O pecado foi do homem, e por isso foi amaldiçoada toda a criação. Pois é, Deus vai redimir toda a criação. Do homem, aquele que expressa em palavras o louvor da sua glória, a um coronavírus. Todos vão ficar exclusivamente para a honra e glória de Deus, sem nenhuma dúvida, como hoje tem. As pessoas acham que o coronavírus é do diabo. Olha, irmãos, é interessante. Um irmão me mandou esses quadradinhos que mandam pelo zap, que eu às vezes respondo para os irmãos, isso é tolice. Isso é um negócio tão bonito que você imaginou que é um negócio tão bonito, isso é tolice. Isso está na Bíblia há tanto tempo dizendo como é isso. Então o irmão me mandou um quadradinho mais ou menos assim. O diabo é mais ou menos assim, não é exatamente não, mas é mais ou menos assim. O diabo dizendo para Deus, viu? Mandei o coronavírus e fechei todas as igrejas.
Aí diz que Deus respondeu para o diabo: pois é, você fechou as igrejas e eu abri uma igreja em cada casa. Então o irmão mandou isso para mim, achando com certeza muito bonito, achando que isso é uma revelação impressionante do poder de Deus. Está errada as duas afirmações, estão erradas as duas. Nem foi Satanás que mandou o coronavírus, coisa nenhuma, quem mandou foi Deus. Nem Deus abriu uma igreja em toda a casa, coisa nenhuma também. Até a casa dos crentes não são igreja, coisa nenhuma. Porque não vivem como tais, em muitas circunstâncias, em muitas situações. Vocês sabem como eu luto por isso. Muito bem, irmãos. Então, olha só, José do Egito tinha essa revelação, tanto que disse aos seus irmãos que o haviam vendido como escravo. Olhe que José do Egito disse aos seus irmãos quando se revelou a eles: Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Gênesis 45, 7, 8. Irmãos, olhem que revelação José teve. Toda a trairagem e falsidade e maldade que os irmãos fizeram com ele, ele teve a revelação de que tudo foi um plano de Deus. Foi Deus quem providenciou tudo aquilo. Como ele ia chegar a ser pai de Faraó? Esse pai de Faraó, quer dizer, ele era o governador de todo o Egito. Faraó era o rei, imperador, ou o nome equivalente, mas ele era quem comandava tudo. Faraó disse: ou não, na minha casa, o resto você manda em tudo. E foi mesmo. José é um tipo de Cristo, foi o salvador de toda a criação na época. Foi José, não é? Então, irmãos, ele diz claramente, quando os irmãos ficaram com medo: e agora? O homem é o rei do mundo, vai se vingar de nós. Ele disse: não, vocês nunca compreenderam nada. Vocês nunca compreenderam nada. Foi o Senhor Deus quem fez isso. Não foram vocês que providenciaram para que eu estivesse aqui. Foi Deus. Lembram? Desde que o jogaram na cisterna, inventaram a história lá para o pai, levaram sua roupa manchada de sangue de cabrito, dizendo que tinha sido comido por uma fera, venderam aos midianitas e ismaelitas. Detalhe, ambos filhos de Abraão, parentes próximos. É assim, a história de Deus é assim, irmãos. Muito bem. Então, olha só, o salmista Davi também sabia disso quando escreveu: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Como é o nome disso? Predestinação. O caso de José lá, como é o nome daquilo? Predestinação. O que é predestinação? A destinação antecipada de coisas que ainda não aconteceram, mas acontecerão. Ora, Deus não mudou de ideia no trajeto da vida do José, aquilo já estava tudo feito. Aconteceu daquele jeito. Davi aconteceu desse jeito. Né? Então nós vemos Jeremias, nós vemos Paulo dizendo: Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Homens que sabiam, foram eleitos pelo Senhor para aquele serviço desde antes ele nem existia, eles sabiam disso. Né? E esses camaradas não diziam isso da boca para fora, como muitas vezes nós dizemos hoje, não. Eles tinham um conhecimento real. Né? Então o rei Salomão também sabia disso quando escreveu nos seus provérbios: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Irmãos, o perverso é de Deus também. Como eu já disse, qual é o maior perverso que existe no nosso conhecimento? Satanás, ele é de Deus. Os demônios são apenas anjos que trocaram de nome para demônios porque são anjos caídos. Não deixaram de ser anjos, seres poderosíssimos a serviço do Senhor. A serviço do Senhor. Embora eles estão trabalhando contra o Senhor, contra a igreja, porque contra Deus eles sabem que não adianta trabalhar contra Deus. Qual é o alvo deles? A igreja. Para quê? Para evitar que toda a glória seja dada a Deus. É só isso. Como todos os demônios na época de Jesus estavam ali, naquele contexto da Palestina, para fazer oposição a Jesus e depois aos seus apóstolos. Depois disso, os demônios estão fazendo o que eles têm que fazer no mundo inteiro. Eles não estavam concentrados como eles estiveram naquela época de Jesus e dos apóstolos no início da igreja. Eles estavam concentrados ali, porque ali era a batalha do Armagedon, se deu ali. É ali Jesus venceu, está consumado.
Retira-te, Satanás! Está escrito! É isso, irmãos. Então, esse negócio de demônio e tudo, o demônio está fazendo o trabalho dele. Nós temos que resistir ele firme na fé, como já aprendemos na lição passada, como o Pedro também ensina, como o Tiago também ensina, aliás, a Bíblia toda ensina. Resistir ele firme na fé. O que é fé? É o conhecimento da revelação de Deus e a obediência a essa revelação, praticando as boas obras que são de Deus, não são nossas, para louvor da glória do seu nome. Para que os ímpios percebam e glorifiquem a Deus, independentemente de serem salvos ou não. Eles vão saber, esse povo é povo de Deus. Como os demônios disseram, pensei que tu és o Filho de Deus. Pois é, eles louvaram a Deus, reconheceram Jesus. Bem sei que tu és Filho de Deus. O que é que tu estás fazendo? Ainda não chegou a hora da gente ser vencido. Até isso eles sabiam. Ainda não chegou a hora da cruz. Até isso eles sabiam. Então, irmãos, olha só. O rei Salomão, já viu José, sabia disso. Deu essa revelação claramente da predestinação. Rei Davi sabia disso, diz isso inúmeras vezes nos seus salmos em todo o campo. Rei Salomão diz isso nos seus provérbios de sabedoria. Vamos ver outros homens de Deus. O próprio Deus anunciou através do profeta Isaías: eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. O que desde o princípio anuncio, o que há de acontecer, desde o princípio eu anuncio isso, o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Eu sou Deus, eu sou eterno, eu digo tudo que já aconteceu, vocês não serão pegos de surpresa. É isso que Deus está dizendo em outras palavras. Eu disse para vocês, tudo que aconteceu, vocês conhecem a história da criação, isso era dito para o seu povo Israel. Vocês conhecem a história da criação em Adão? Vocês conhecem a história da recriação, digamos assim, em Noé? Vocês conhecem a história de Abraão, Isaac e Jacó? Vocês conhecem, vocês são descendentes deles, vocês sabem de toda essa história. Pois é, eu não pego vocês de surpresa, eu digo tudo que já aconteceu e digo o que vai acontecer. Porque eu sou Deus, o meu desígnio, o meu pacto, a minha aliança permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. Lembra do beneplácito da sua vontade, lá em Efésios capítulo 1, versículo 5 e versículo 9? É isso, farei toda a minha vontade. Eu sou Senhor. É isso que quer dizer. Então, Isaías 46, 9 e 19. Irmãos, olha, nós vemos aqui, através do profeta Jeremias, ele dizendo de novo: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno, com amor eterno eu te amei, Israel, Jacó, por isso com benignidade te atraí. Jeremias 31, 3. Com amor eterno, eu não resolvi te amar de uma hora para outra. Eu te escolhi, Jacó, Israel, desde a eternidade. Eu prometi um Messias que viria de ti lá em Eva. O descendente da mulher, o descendente de Abraão, o filho de Davi, o profeta prometido a Moisés, semelhante a ti, do meio do povo, foi do meio do povo mesmo. Jesus nasceu da tribo de Judá, da dinastia de Davi, da família de Davi. Então, irmãos, olhem só, isso são alguns textos que a gente pensou desse negócio para mostrar homens que sabiam claramente o que é predestinação. Deus diz a Israel muito claramente isso: eu escolhi vocês porque eu quis. Está vindo lá em Deuteronômio capítulo 7, versículo 6, 7, 8. Eu escolhi vocês porque eu quis. Não é porque vocês são bonitinhos, cheirosos, bacanas, grandes. Não, vocês eram o menor dos povos. Tem um lugar lá que ele chama Vermezinho de Jacó. Chamou Israel de verme. Vocês são o quê? Estão pensando o quê? Já lemos aqui. Eu não fiz isso por amor de vocês, não. Eu fiz por causa da minha palavra, por causa da minha promessa aos meus servos, Abraão, Isaac e Jacó. Irmãos, normalmente, até isso, os pastores tendem a engrandecer a igreja como se a gente fosse alguma coisa além de servos do Senhor. Aí viramos senhores da palavra, senhores de púlpitos, donos de igrejas, donos de multidões. Pois é, está tudo errado essa visão. O Senhor Deus nos predestinou, e um predestinado, quem sabe o que é predestinado, é uma das pessoas mais humildes diante de Deus. Jamais um predestinado será arrogante. Ele sabe o que é que aconteceu. Então você vê um crente arrogante, isso não é crente, ele é um religioso que está numa igreja.
Não é crente, não pode ser. Não existe. Olha o que Deus fez, Jesus. Olha o que Jesus fez com o arrogante Paulo, para que ele pudesse ser um servo. Pois é, é assim que está na Bíblia, irmãos. Então, olha, eu te amei com amor eterno. Foi por isso que eu te atraí. Foi por isso que eu te escolhi e te trouxe para mim e vou levar, porque o meu desígnio é eterno, não é? Permanecerá de pé o meu conselho. Eu disse que levaria para Canaã, levei. Nós temos a prova aqui da Bíblia. Disse que levarei a Nova Jerusalém e levarei. O Apocalipse está nos mostrando isso. As cartas apostólicas estão nos mostrando como é que a igreja deve seguir para chegar no último dia, quando o Senhor vier buscar. Nós temos tudo escrito aqui. Olha só, irmãos, através do profeta Amós, Deus disse também: de todas as famílias da terra, somente a vós outros vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Por que ninguém prega isso? Quando prega é muito, faz parte do espetáculo. Deus estava dizendo isso para o seu povo. Eu punirei vocês exatamente porque eu vos escolhi. E vocês me traíram. Eu vou punir vocês. Nós lemos aqui, na aula passada, aquele texto de Ezequiel, mostrando o que Deus diz a Israel que estava fazendo. O povo estava cativo na Babilônia porque ele levou. Ele já havia destruído toda a nação do norte, as 10 tribos através da Síria. Agora acabou com a tribo com Israel do sul, Judá e Benjamim, levou cativo para a Babilônia, e lá ficaram 70 anos, e os profetas dizendo: não, Deus já vai nos livrar, Deus já vai nos livrar, nosso Deus é poderoso, não vamos ficar aqui não, Deus cuida de nós. E igualzinho os pastores falsos fazem hoje o tempo todo. E nós no cativeiro babilônico espiritual, sem sequer perceber isso, só dizendo: Deus cuida de nós, Deus nos abençoa, Deus nos ajuda. Pois é, os sacerdotes curam superficialmente a ferida do meu povo. É escrito lá em Jeremias isso. Né? Então é assim, Jeremias, Isaías, aliás, todos os profetas denunciam os sacerdotes falsos e os profetas falsos. Todos eles. É o primeiro ponto de cada profecia. Todas as profecias, elas são firmadas em alguns pilares. Primeiro pilar, acusação do pecado do povo de Israel. Segundo pilar, chamando ao arrependimento, mostrando a lei de Moisés que estava sendo quebrada. Terceiro, o juízo virá. O juízo virá, não tem conversa. Quarto, o Redentor também virá. O Messias prometido virá. Todas as profecias são firmadas nesses 4 pilares. O pastor que prega sem dizer o pecado do povo é um falso pastor. Isso que os profetas pregavam era para o povo de Deus, era para Israel, o que é a igreja de hoje. Então o pastor que prega sem acusar o pecado do povo, que ele deve conhecer, se é o povo da sua igreja, ele deve conhecer. O pastor que não acusa isso e não chama esses irmãos ao arrependimento o tempo inteiro é um falso pastor conduzindo uma falsa igreja cheia de falsos crentes. Sempre foi assim em Israel. Sempre foi assim no tempo dos apóstolos. É assim hoje e será assim quando Jesus vier. As cartas dele do Apocalipse dizem claramente isso: arrependei-vos, arrepende-te ou ouvirei contra ti. Aquilo era para uma igreja. 7 igrejas que ele mandou carta, só 2 não foram severamente criticadas e chamadas ao arrependimento: Esmirna e Filadélfia. As outras todas foram chamadas a arrepende-te ou ouvirei contra ti. Até Laodiceia, que é que nós estamos vendo na escola dominical, na última lição, que ele diz: estou a ponto de te vomitar da minha boca. Só que era a sua igreja. Ela era uma das estrelas que estavam na sua mão, do candelabro que estava na sua mão. A igreja, elas estavam na mão do Senhor quando apareceu lá a João, lá no capítulo 1, versículo 9, por ali assim. Estava na mão de Deus. Entendes o que vês? Não, ele diz: pois é, o que tu vês é isso. O candelabro são as 7 igrejas e as estrelas são os 7 anos da igreja. O que era para João entender de toda aquela revelação que ele deu, Jesus disse. O que era para ele saber, ele disse. O que não era para ele saber, ele escreve e manda para as igrejas. Pronto. No tempo certo nós saberemos o que é cada coisa daquela. Uma coisa nós já sabemos, a revelação total é: o Cordeiro venceu o mundo, nós sabemos disso, está consumado. Não precisava do Apocalipse para a gente saber disso. Está consumado. E a sua igreja vai vencer com ele. A sua igreja, que é o seu corpo,
vai se unir à cabeça, que é ele que está lá no céu à direita de Deus, inclusive intercedendo por nós. Não há nada diferente disso, meus irmãos. Não há nada diferente disso na Bíblia, não. Não, tudo que está na Bíblia, de alguma forma, ela vai levar para isso aqui. Então, olha, eu escolhi vocês, por isso eu vos punirei. Nós somos pecadores e continuaremos sendo até morrer. Morreu agora, essa semana, J.I. Packer, J.I. Packer. Eu tenho vários livros dele, um santo homem, um teólogo, conhecedor profundo do Senhor Deus, da sua palavra. Tenho vários livros dele, li vários livros dele. Que homem santo, que homem piedoso. Mas ele morreu agora, eu acho que foi essa semana passada, sei lá. E antes de morrer deu um depoimento lindíssimo. Velhinho, 94 anos, se eu não me engano, mas bem velhinho, mas lúcido da cabeça, e as palavras falando, digamos assim, com firmeza, dizendo: a glória de Deus, eu vivi para a glória de Deus, eu quero que vocês aprendam com as coisas que eu ensinei, que eu deixei escrito, vivam para a glória de Deus. Que coisa linda, irmãos. Então é isso, ele vai punir. Ele vai punir, sem nenhuma dúvida. Como ele diz, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Está escrito na Bíblia mais de uma vez. Muito bem, irmãos. Mas ninguém fala disso. Se falar, é condenado no seminário. Várias vezes foi dito a mim, no seminário que eu fiz: não fale coisas negativas. Não fale, nunca termine um sermão com palavras negativas. Mas não é isso que está na Bíblia. Não é isso que está na Bíblia. Pois é, eu ouvi isso nos meus cursos. Eu fiz 2 cursos de teologia. Ouvi isso, né? O curso de graduação. Então, irmãos, olhem só. Note-se que os eleitos, por isso mesmo, por serem eleitos, são punidos pelas suas iniquidades, como Deus fez com Israel. Irmãos, eu às vezes na aula presencial já disse, e aconteceu com o irmão olhar assim espantado, digo: Deus prometeu que Israel ia comer os próprios filhos, e fez com que Israel passasse por uma fome tão grande que comeu os próprios filhos. Pois é, esse é o Deus da Bíblia, esse é o meu Deus. O Deus que repreende a todos quantos amam, e repreende de forma severa, porque Ele é justo. Ele é justo, Ele sabe qual é a medida da punição. Ele sabe: ah, mas somos salvos. Sim, colega, fomos salvos do inferno. Mas de prestar contas a Deus das nossas ações, incluindo das nossas palavras, como Jesus diz, como Paulo também ensina, isso está tudo ensinado aqui. Isso está tudo ensinado aqui. Mas não, sou crente, sou na igreja, agora está tudo resolvido. Deus resolve tudo, perdoa tudo, me abençoa o tempo todo. É esse o ensinamento de quase todas as igrejas. Irmãos, eu fico muito incomodado quando eu vejo uma pregação de um pastor dos nossos, já disse para vocês, inclusive parei, irmãos meus, eu tenho 3 irmãos pastores, e vejo as pregações deles, eu fico olhando e digo: meu Deus do céu, isso é falso. Ainda que ele esteja dizendo a palavra de Deus e tal, mas é falso. A ideia que está sendo dada é falsa. É falsa. Tudo que está sendo dito de Deus ali é verdadeiro, mas a ideia que está sendo dada da coisa é falsa. Nós não somos santos merecedores só das bênçãos de Deus, coisa nenhuma. Nós somos pecadores no mundo corrompido. E na maioria das vezes vivemos de acordo com esse mundo corrompido. Paulo insiste: não vos conformeis com o presente século. Ou seja, não tomem a forma desse século. Mas tomamos. Quem negar isso é um tolo. Lutamos. Quem tem consciência luta contra isso tenazmente o tempo todo, como Paulo dizia. Eu sei que a lei é boa. Eu sei que eu devo cumprir, mas não cumpro. Eu sei que eu não devo fazer isso, eu faço. Desventurado homem que sou. O homem sabia da sua luta o tempo todo, mas não, hoje é tudo santarrão, ninguém nem peca. Eu conversei um dia com um irmão dizendo: eu não peco. Está escrito lá em João que nós não pecamos. Eu digo: meu Jesus, na carta de João, está escrito lá que nós não pecamos. Eu digo: meu Jesus do céu, ele aprendeu com o pastor dele isso, nós não pecamos mais. Então, irmãos, seremos punidos. Os eleitos serão punidos exatamente porque são eleitos. Quem não é eleito de Deus, embora a Bíblia diga lá no Salmo, primeiro logo, o justo e o ímpio, então, o ímpio perecerá lá no inferno, nem necessariamente aqui nesse mundo. Aqui nesse mundo ele pode viver ricão. Olha o Jorge Soros, uma besta humana, um judeu. E é um judeu, uma besta humana, matando milhões e milhões e milhões de pessoas por causa de dinheiro. Só quer saber de dinheiro e poder, o homem mais rico do mundo. É assim, irmãos. Olha os políticos.
Nosso país é uma maravilha de exemplo. Vivem de forma nababesca, casas e carros e dinheiro de não sei quantos empregados. Os nossos ministros têm uma vida que faz inveja a Rainha Elizabeth. Esses homens não vão sofrer nada nunca, não. Vão morrer em ditosa velhice, como diz o salmista, com todo o poder do mundo aí. Eles vão saber o que é morrer sem Deus e vão saber quanto vai custar o seu pecado aqui na terra. Eu recebi um vídeo de uma entrevista com o Jorge Soros e mandei para um presbítero, para 2 presbíteros nossos, e mandei dizendo: olha, infelizmente, na minha opinião, o inferno é pouco como castigo para um camarada desse. Obviamente eu não estou dizendo que Deus não sabe, que Deus não sabe qual é o tamanho do castigo que ele deve dar a cada um. Eu estou dizendo que na minha visão pessoal, o inferno é pouco para um cara desse. Pois é, mas Deus sabe. O inferno tem gradações lá de quentura da fornalha. Tem fornalha sobremodo aquecida, como aqui os meninos foram jogados lá, os amigos de Daniel. Então, irmão, note que os eleitos, porque são eleitos, são punidos. Coisa que não se fala, não é? Isso faz parte da predestinação. Então, o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos: olhem só agora. A vós outros, ele estava falando sobre parábolas. Ele falou em parábolas e eles perguntaram: Senhor, por que tu fala por parábolas? Aqui eu vou dizer rapidamente o que eu já ouvi de homens em púlpitos, escola dominical ou em que for, dizendo que Jesus falava por parábola para que o povo entendesse. Mas Jesus disse exatamente o contrário. Eu falo por parábolas que é para o povo não entender. A vocês eu explico. Isso está claro na Bíblia. Mas o que eu já vi de livro e de pastor dizendo que Jesus falava por parábolas para o povo entender, para ficar mais fácil do povo entender. Mas meu Deus do céu, na Bíblia Jesus disse exatamente o contrário. Olha só, está aqui. Peguei o texto de Marcos, mas está em Mateus também. Então ele diz: a vós outros, meus discípulos, é dado o mistério do reino de Deus. Mas aos de fora, os que não são predestinados, isso aí também se aplica, né? Tudo se ensina por meio de parábolas. Por quê? Para que, vendo, vejam e não percebam. Então a parábola não tinha a função de esclarecer coisa nenhuma. Era o contrário, era para deixar encoberto mesmo. Não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam. Para quê? Para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ou seja, Jesus está dizendo, num português, vamos desenhar o negócio, ele está dizendo que ele falava por parábolas exatamente para aqueles camaradas ouvir, mas não entender, ver, mas não enxergar, exatamente para não serem convertidos e para não serem salvos. Meu Deus do céu! Jesus disse isso citando a profecia de Isaías 6, 9 a 10. Ele citou Isaías. Então, olhe como as coisas são o contrário, o que se ensina na maioria das igrejas. Olhe como é o contrário do que está escrito na Bíblia. Jesus citou Isaías 6, 9 a 10, que está escrito assim: então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Foi isso que Jesus disse, né? Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhes os olhos. Para quê? Para que não venha ele a ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem entender com o coração, e não se converta e não seja salvo. Deus disse para Isaías dizer isso para Israel. Os irmãos de Israel eram o povo de Deus. Então Deus mandou Isaías. Olhem só como a gente aprende tudo errado na igreja. Eu ouvi a minha vida inteira e vejo até hoje. De vez em quando você vê uma igreja aqui na cidade, você passa lá e está escrito lá: ide, envia-me a mim, não sei o que, num cartaz grandão lá. Diz que aquilo ali é um programa de missões que estão fazendo. Aí eles usam esse versículo de Moisés aqui, de Isaías: a quem enviarei? Deus pergunta. E Isaías se dispõe diante do Senhor: envia-me a mim. Isaías teve aquela visão do céu, aquela situação, o povo todo em pecado, ele também é um pecador. Aí Deus purificou os seus lábios, e a quem enviarei? Ele se dispôs: envia-me a mim. Aí Deus mandou que ele fosse fazer isso aqui. A quem enviarei? Eis-me aqui, envia-me a mim. Aí Deus disse: vai, fala, e fala, que esse povo não vai ouvir,
mostra, esse povo vai ver, mas não vai enxergar. Para quê? Para não se converter e para não ser salvo. Ou seja, Deus não mandou Isaías em missão para converter ninguém, não. Ele mandou em missão para condenar. Através da palavra. A palavra de Deus que salva é a mesma palavra que condena. E condena muito mais do que salva. A Bíblia nos mostra isso. Então, irmãos, Deus diz que a pregação é a condenação dos não eleitos. Como Jesus disse lá, Nicodemos, é a mesma palavra que salva, é a mesma palavra que condena. Não tem duas pregações, uma para salvar e outra para condenar. É por isso que nós temos que chamar pecadores ao arrependimento o tempo todo. Chamando ao arrependimento para crer em Jesus, aquele que salva, e depois de salvo, chamando ao arrependimento para que andem em santidade de vida, crescendo cada vez mais em obediência à palavra do Senhor, agindo de acordo com as boas obras que Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não, o pastor que não trabalhar em cima disso é um falso pastor. É isso que eu vejo na Bíblia. É isso que eu vejo na Bíblia em todos os lugares, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Não há vida mansa na igreja. É uma batalha incessante, como nós vimos na batalha espiritual lá de Efésios capítulo 6. É contra demônio, é contra potestades, principados. Não é coisa fácil. Não é, vamos seguindo. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Profeta Zeca Pagodinho do mundo. Não é assim, irmãos. Nós estamos sob a graça de Deus de acordo com a sua predestinação. Até os pastores que pregam errado, está escrito em Pedro e em Judas, que eles já foram predestinados para a condenação. Quando ele diz lá, há muito foram ordenados para estas coisas, esse termo aqui, predestinados, é aqueles que de antemão conheceram, é o mesmo termo. É o mesmo termo. É os que continuam na esfera do perecimento. Não estão entre todos aqueles que o receberam. A estes foi-lhes dado o poder. Não foram eles que se fizeram, não. Foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Pois, irmãos, é isso que a Bíblia ensina. Eu não sei, eu vejo essas pregações de, meu Deus, está tudo errado. Esses caras estão ensinando como se todo mundo estivesse numa boa o tempo todo, está tudo certo, todo mundo é crente, vamos enchendo as igrejas, não sei quantos convertidos. Eu vi uma vez uma pregação, no meu tempo de seminário ainda, eu estava na igreja lá, inclusive, porque deveria estar, era uma série de conferências, e um pastor de fora, normalmente conferencista, e alguém de fora, para poder chamar a gente, já é um golpe, digamos assim, de psicologia, né? Já é um golpe chamar alguém de fora para poder chamar a gente, alguém famoso, né? Ou seja, o interesse não é a palavra de Deus, é o sujeito que vem, a importância dele, a fama dele, coisa desse tipo, né? Aí esse camarada no final dos seus 3 dias de conferência começou lá com o tal do apelo, né? Aceite a Jesus e tal. Ninguém se movimentou, a igreja lotada, grande a igreja. Aí aceite Jesus, eu só vou dizer essa vez. Aí ele começou a apelar, né? Começou a dizer, eu só vou dizer, olha, essa é a última vez que eu vou chamar, olha a oportunidade que Deus está lhe dando e tal, é a última vez que eu vou chamar. Aí, aceite Jesus, levante sua mão. Ninguém levantava a mão, coisa nenhuma. Então o homem de novo começava a rodear, olha, a última vez que eu vou chamar, vou dar uma oportunidade, Jesus está lhe dando uma oportunidade, dando uma oportunidade para Jesus lhe salvar e tal, é a última vez, levante sua mão. Ninguém levantou a mão. Aí o homem rodeava de novo, não sei. Esse cara fez isso bem umas 10 vezes. Ou seja, já estava claro que aquele homem estava mentindo. Quando ele começou a dizer, esta é a última vez, e não foi a última vez. Aí a outra vez, era a última vez, e não foi a última vez. E aí assim ele foi umas 10 vezes, mesmo. Aí alguém levanta a mão. Aí vem o fenômeno boiada. Um levanta a mão, o outro levanta a meia, pronto, meio mundo de gente levantou a mão. Eu conheci esses propagandistas de feira, do tempo de menino, que eles usavam uns camaradas que eles chamavam de tapia, quer dizer, que vem da palavra tapear, da palavra tapeação, do verbo tapear, enganar. Então eles tinham umas pessoas ali que iam comprar o produto dele, rodeava aquele monte de gente lá, ele fazia aquela propaganda, aí eu quero 2, outro eu quero. Aqueles caras eles chamavam tapia, eles não estavam comprando nada, eles estavam simplesmente começando o efeito boiada, o efeito manada. Quando eles começaram a comprar, todo mundo vem e compra. Isso é um negócio que nem a psicologia sabe explicar, né? O efeito manada do ser humano que não é capaz de raciocinar direito. Ele está indo junto com a multidão.
Só que o crente não pode viver assim. Não vos conformeis com o presente século. Não vá na onda dos tapia. Pois é, não entre na tapiação. Então, irmãos, é isso aqui. É isso aqui. Você pode ver, eu vejo essas pregações e tal, eu digo, mas isso está errado. Ainda que esteja certo o que o homem disse. O que o homem disse está certo, mas a forma como está sendo entregue está errada. Está errada. Ele não está dizendo isso só para crente, que é crente. Ele está dizendo isso para todo mundo que está ouvindo. Então todo mundo está ouvindo, eu quero esse Deus. Ele não quer um Deus bom desse, que vai resolver todos os meus problemas e tudo. Cadê a acusação do pecado? Cadê o chamado ao arrependimento? Não tem, essas partes não tem. Quando tem, é de uma forma que faz parte do espetáculo chamado pregação. Né? Então, irmãos, que a gente tenha muito cuidado. Olha o que o próprio Senhor Jesus disse. A vocês é dado, isso foi dado na eternidade. A esses aqui não. A esses aqui é dito de uma forma que vai lhe endurecer o coração. Que nem os chamados, as admoestações do pastor. Quanto mais o pastor admoesta na igreja, chamando arrependimento, as pessoas que não são para se arrepender vão endurecer o coração cada vez mais. Eu já vi isso claramente em pessoas na igreja. E já até disse, Deus sabe mais que eu já disse, Senhor, a pessoa tal está endurecendo o coração com as minhas pregações e ela vai até sair da igreja. Pois saiu mesmo. Já aconteceram vários casos na nossa igreja. Eu sei disso. Eu sei disso. É essa aqui, a palavra de Jesus, a palavra que endurece o coração. É isso aí, irmãos queridos. E isso é predestinação. Em Lucas 10, 21 está escrito: olhem como são terríveis esses versículos aqui. Ou esse versículo 21. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo, o homem orou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos, que eram os fariseus, escribas e saduceus daquela época lá, e as revelaste aos pequeninos, que eram os discípulos dele. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Pacto eterno da graça. A esses aqui o Senhor deu a conhecer. A esses aqui agradou ao Senhor não dar a conhecer. Atenção, irmão. Jesus está dizendo aí que é do agrado de Deus, embora não tenha escrito de outras formas. O contexto é outro, que Deus quer que todos sejam salvos. Todos quem? Os salvos. Ele não está falando de todo mundo, não. Se fosse todo mundo, seria todo mundo. Jesus mesmo diz que são poucos eleitos. Então, esses todos que ele está falando aí, na grande maioria das vezes, ele está servindo a todos quem? Judeus e gentios. Na maioria das vezes. Né? E outras vezes ele está todos quem? Todos os eleitos. É deles que ele está falando, é para eles que ele está falando. Ele não quer que nenhum se extravie. Como Jesus disse dos seus 12 discípulos ao Pai: nenhum deles eu perdi, dos que tu me deste, a não ser o filho da perdição, para que se cumprisse a profecia. Pois é, irmãos, então Jesus está dizendo aqui que foi do agrado de Deus, e foi mesmo, a vida dizendo aqui a Isaías, vai e fala para esse povo, exatamente para endurecer o coração deles, no sentido de que eles vejam, mas não enxerguem, escutem, mas não ouçam direito o negócio. Para quê? Para que não se arrependem, para que não sejam salvos. Irmãos, isso é tremendo, irmãos. Isso saiu da boca do profeta, lá no Velho Testamento. Jesus repetiu o que o profeta disse, e aqui ele está dizendo claramente aos seus discípulos lá, orando ao Pai: Pai, eu te dou graças. Eu te dou, exultou a Deus, eu te dou graças. Orou no Espírito Santo, que era o próprio Deus também, porque ocultaste, ou seja, aprove ao Senhor não revelar a esses camaradas aqui. Isso é predestinação, irmãos. Houve época em que a igreja presbiteriana, que é quem mais trabalha com a predestinação, porque é calvinista, negava que houvesse também predestinação para o inferno. É claro que há. Eu tive discussão com isso quando eu fiz a especialização. Estava fazendo especialização na própria universidade nossa, instituto onde eu janto, e discuti com o professor lá, porque eu disse: não, se foi predestinado os para a salvação, automaticamente os para a condenação também foram. Não foram, não, senhor. Eu vou lhe mandar uma literatura para você ler. Nunca me mandou essa literatura. Era um pastor professor. Discuti com ele. Ele disse que eu estava errado e que ele ia mandar uma literatura para mim, e nunca mandou essa literatura coisa nenhuma. Ora, se Deus
predestinou entre todos os condenados desde Adão, se ele predestinou alguns para o seu trono de glória, automaticamente os outros estão predestinados à condenação eterna no inferno. Não há como negar isso. Hoje a igreja admite, eu já até vi revista nossa de escola dominical, ensinamento dizendo isso. Mas houve tempo que se negava perentoriamente. Não, ele só predestinou os salvos. É brincadeira um negócio desse. Quem predestinou os outros? Satanás. Então não tem nada a ver, é Deus. Quem faz tudo é Deus e ele sabe por quê, quando, como, em quem, de que modo. É Deus, eu só tenho que entender o que ele ensinou aqui. Eu tenho que buscar esse entendimento com humildade, em oração, no Espírito e fazendo as boas obras que ele manda a gente fazer aqui. É isso que a gente tem que fazer. Ó Pai, assim foi do teu agrado. Pronto, isso nos basta. Assim foi do teu agrado. Ou seja, Deus revela a salvação apenas aos eleitos. Mateus 11, 27, Senhor Jesus de novo. Mateus 11, 27. Vamos ficar aqui para a gente prosseguir na próxima aula. Já está ficando longa. Ele diz assim, Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Como está escrito, Deus também dizendo a Moisés, lá na lei não é para quem quer ou para quem corre, mas para quem Deus usa de misericórdia. Só sabe quem é Deus, só conhece Deus, o Pai. Jesus estava aqui no meio deles e disse, eu e o Pai somos um. João 10, 30. Né? Mas ele diz, só eu conheço o Pai. E aqueles a quem eu quiser revelar. Esse é o meu Deus, irmãos. Esse é o meu Deus majestoso. É o meu Deus soberano, Senhor da sua criação. E nos revelou essa maravilha que é a sua salvação. Os arrogantes não conseguem entender isso. Por quê? Porque não conseguem admitir que dependem totalmente da graça de Deus. Aquele pacto da graça que falamos na lição passada. Hoje nós estamos andando na predestinação para ver que Deus já ordenou, ele não é eterno. Então não pode mudar. Se ele é eterno, já está tudo feito. Estão acontecendo as coisas, inclusive com a nossa agência, com as nossas ações, sejam elas boas ou más, todas elas estão no controle de Deus e de alguma forma foram pré-ordenadas por Deus para o fim que ele mesmo determinou. Ele vai saber na hora por que José foi jogado numa cisterna para depois virar rei do Egito. Vice-rei. Por que Jesus foi crucificado numa cruz? Para poder nos salvar, era o único meio. É assim, irmãos, predestinação, revelação do Senhor, na sua graça, no seu poder, o poder do Espírito Santo. E é assim que nós clamamos sempre e ensinamos aos irmãos com a severidade e seriedade e responsabilidade que o caso requer. Não adoçando nada, coisa nenhuma. A gente tem que saber como é. Senão a gente não vai poder se comportar devidamente diante do nosso Senhor. Sequer o teme. Sequer o teme. Vou temer quem? Vou temer Papai Noel? Não tem como. Então, irmãos, que nós possamos aprender, efetivamente aprender, para não estar enquadrado naquilo que o Senhor disse por Isaías. É para eles ouvirem, mas não entenderem. Para quê? Para não serem salvos, não se converterem e não serem condenados. Não, nós queremos estar entre. Mas a estes aqui, Pai, a estes aqui te aprouve revelar. A vocês é dado conhecer. Pois é, somos nós. Somos nós, irmãos. Que glória o Senhor nos deu, o conhecimento. É a glória que nós temos aqui na terra. É o conhecimento de Deus. E que nós possamos ir aprendendo. Na próxima aula, na próxima aula, aliás, continuaremos essa lição, dando mais conhecimentos para a gente sobre essa predestinação, que tanta gente tem raiva de Calvino e tem raiva do termo calvinismo, como se fosse ele que tivesse inventado isso. Foi não. O homem só fez sistematizar o ensino para ficar mais fácil, digamos assim, da gente aprender do que com os ensinos de Paulo, que o próprio Pedro disse que eram difíceis de entender. Pois é, Calvino, um catedrático, esmiuçou mais a coisa para a gente aprender melhor. Só isso. Louvado seja o nosso Senhor Deus. Tenham todos uma boa noite, um beijão no coração de todos. Amém.